Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. Meu nome é Suelen e é com muita alegria que hoje eu vou estar fazendo a apresentação deste livro aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu joinha, ativa as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí diariamente para vocês. Então, bora para as especificações do livro. O nome do livro é Oração. O autor é o Timothy Keller. A altura do livro é de 23 centímetros, a largura é de 16 centímetros, a espessura é de 1,4, 262 páginas, as folhas são brancas, o acabamento é de brochura e com orelha. Editora Vida Nova, copyright 2014 e vindo para o Brasil, primeira edição 2016. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só a lombada. E aqui atrás, o que a gente vai encontrar aqui atrás? Vou ler só essa partezinha, depois isso aqui vocês dão um zoom aí na câmera, tá bom? Igrejas e escolas ensinam os cristãos que a oração é o modo mais poderoso de vivenciar Deus. No entanto, poucos recebem instrução ou orientação para torná-la significativa de verdade. Neste livro, Timothy Keller investiga as muitas facetas dessa prática cotidiana, mas as percepções e a energia que já são sua marca registrada, Keller apresenta a orientação bíblica sobre o assunto e oferece orações específicas para lidar com determinadas situações relacionadas à dor, à perda, ao amor e ao perdão. Reflete sobre como tornar as orações mais pessoais e poderosas e como estabelecer uma prática de oração que funcione para cada leitor, tá bom? E aqui tem uma consideração de dois autores aí. Então aqui, gente, abrindo aqui, olha, com orelha, oração, uma partezinha aí da ficha catalográfica. Comprei esse livro na Ebenezer, se eu não me engano, só que eu não coloquei aqui. Gastei R$46,14. E aí a gente já entra pro sumário. Vamos dar uma lidinha no sumário para vocês terem uma ideia do que vocês vão encontrar aqui no livro. Aqui vai ter o agradecimento, introdução, por que escrever um livro de oração. Primeira parte, desejando a oração. Então aqui a necessidade da oração, a grandiosidade da oração. Segunda parte, compreendendo a oração, o que é a oração, conversar com Deus e encontrar Deus. Na terceira parte, aprendendo a orar, carta sobre a oração, regras para a oração das orações e as pedras de toque de oração da oração. Parte 4, aprofundando a oração. Aí vai ter a oração como conversa, meditando em sua palavra, e depois a oração como encontro, buscando sua face. Depois, colocando a oração em prática, veneração, louvando sua glória. E depois aqui, intimidade, encontrando sua graça, luta, pedindo sua ajuda e prática, oração diária. Depois o apêndice, a bibliografia. Esse livro aqui eu já li todo, tá? Já li todo ele. Já fiz várias marcações nele também. Certo? Agradecimentos. E aí a gente já entra para a introdução. Por que escrever um livro sobre oração? Há alguns anos percebi que, como pastor, eu não dispunha de um livro que pudesse recomendar a alguém desejoso de entender e praticar a oração cristã. Isso não quer dizer que não existam livros excelentes sobre o assunto. Grande parte dessa obra mais antiga contém muito mais sabedoria e são bem mais tocantes do que qualquer coisa que eu poderia escrever. Seguramente, o que há de melhor sobre a oração já foi escrito. No momento, muitos desses livros excelentes se encontram numa linguagem arcaica, inacessível à maior parte dos leitores contemporâneos. Além disso, tendem a ser primordialmente teológico ou devocional ou práticos, raras vezes combinando teologia, experiência e metodologia em uma mesma obra. Uma obra sobre a essência da oração deveria tratar dessas três coisas.
E quase todos os clássicos sobre oração dedicam boa parte do tempo advertindo os leitores quanto às práticas de sua época que eram inúteis ou mesmo noviças em termos espirituais. É preciso atualizar tais advertências para os leitores de cada geração. 2 tipos de oração? E aí vai indo, olha só. O que do dever ao prazer. E aí a gente já entra aqui na primeira parte, desejando a oração, tá? A necessidade da oração. Não sobreviveremos. Na segunda metade da minha vida adulta, descobri a oração. Tive de descobrir no outono de 1999. Ministrei em um estudo bíblico o livro de Salmos. Ficou claro para mim que eu mal arranhava a superfície do que a Bíblia ordenava e prometia em relação à oração. Vieram então as semanas sombrias após o ataque 11 de setembro de 2001 em Nova York, quando a cidade inteira afundou uma espécie de depressão clínica coletiva, mesmo enquanto se recuperava tudo. Para minha família, as trevas foram mais intensas, uma vez que a minha esposa, Kathy, lutava contra o efeito da doença de Crohn. Por fim, fui diagnosticado com câncer de tireoide. Em determinado momento, no meio disso tudo, minha esposa insistiu em que fizesse com ela algo que nunca tivéramos autodisciplina para fazer com regularidade. Pediu-me para orar com ela todas as noites. Todas as noites ela usou uma ilustração que traduziu muito bem o que sentia, pelo menos o que me lembro. Ela disse mais ou menos assim. Aí ela vai falando aqui, né? É sobre uma cápsula, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se essa parte... Como faz tempo que eu já li esse livro, então eu meio que lembro algumas coisinhas assim, tá? Imagine que você recebeu um diagnóstico de uma enfermidade tão letal que o médico lhe deu poucas horas de vida, a menos que tome determinado medicamento, é isso mesmo. Um comprimido toda noite antes de dormir. Imagine que ele lhe recomende não deixar de tomar o remédio uma noite sequer, senão poderá morrer. Você acha que se esqueceria de tomá-lo? Ou deixaria de tomá-lo alguma noite? Não. Seria tão crucial não se esquecer que você jamais deixaria de tomá-lo. Bem, se não orarmos juntos a Deus, não sobreviveremos a tudo o que estamos enfrentando. Eu com certeza não sobreviverei. Temos de orar. Simplesmente não podemos deixar que isso nos saia da cabeça. Quando eu li essa parte é bem forte, né? Aí aqui, ó. Será que alguém pode me ensinar a orar? Um panorama confuso, um misticismo inteligente, certo? Aí aqui eu até grifei uma parte aqui, olha, aprendendo a orar nesse tema. A oração é a única porta para o autoconhecimento genuíno. É também a principal maneira de experimentarmos profunda transformação, a reorganização dos nossos afetos. A oração é o modo pelo qual Deus nos concede muitas das coisas inimagináveis que tem para nós. Aliás, do ponto de vista de Deus, a oração confere confiabilidade para que Ele nos dê muitas das coisas que mais desejamos. É a maneira que conhecemos a Deus. A maneira de conhecermos a Deus, o caminho para, enfim, tratá-lo como Deus. A oração nada mais é que a chave para tudo o que necessitamos fazer e ser na vida. Devemos aprender a orar? Temos de aprender. Certo? Aqui também, olha, a grandiosidade da oração. Aí na parte da supremacia da oração. É digno de nota o fato de que em todos os escritos de Paulo, suas orações pelos amigos não contenham um pedido para transformar as circunstâncias. É certo que vivam em meio de muitos perigos e dificuldades, enfrentavam perseguições, morte por enfermidade, opressão por forças poderosas e separação de entes queridos.
Sua existência era bem menos segura do que a nossa hoje. No entanto, nossas orações não há pedido por um imperador melhor. Por proteção de bandos de sequestradores, nem mesmo por pão para a próxima refeição. Paulo não ora pelos bens que colocariam geralmente perto do topo de nossa lista de pedidos. Forte, né? E aí vai indo, olha só, a integridade da oração, a dificuldade da oração. Não consigo pensar em nada excelente que também seja fácil. Portanto, a oração deve ser uma das coisas mais difíceis do mundo. Todavia, admitir que orar é muito difícil pode ser encorajador. Se você trata uma grande luta com isso, se você trava uma grande luta com isso, saiba que não está sozinho. A primeira coisa descobriremos ao tentar orar é nosso vazio espiritual. É uma lição crucial. Aqui tem mais aqui, olha. Apesar disso, a busca de Deus na oração acaba dando frutos, porque Deus nos busca para adorá-lo. E porque a oração é tão infinitamente rica e maravilhosa. Aqui, ó, centralidade da oração, grifei isso daqui, ó. Deixar de orar, portanto, não é simplesmente violar uma regra religiosa, é deixar de tratar Deus como Deus, é pecar contra a sua glória, longe de mim, disse o profeta Samuel ao seu povo. Acontecer de eu pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vocês. Aqui, a oração é tão poderosa que sempre que lemos a Bíblia, lá está ela. Por quê? Em qualquer lugar que Deus se encontre, lá está a oração. Uma vez que Deus está em toda parte e é infinitamente grande, a oração deve permear toda a nossa vida. Tá vendo? Ó. Mesmo em tempos de seca espiritual, a oração pode ser uma espécie de maná celestial, de plácida alegria, que nos mantém sempre em frente. Como o maná no deserto manteve Israel em busca de sua promessa. O maná era um simples alimento de sabor especial, mas dificilmente poderia ser considerado um banquete. Contudo, ele sustentava o povo de forma maravilhosa, uma espécie de pão feito para viajantes a fim de lhe dar resistência interior. A oração nos ajuda a resistir, a suportar. Certo? Gente, é muito gostoso de ler esse livro, de verdade. Que você aprende muita coisa. Eu lembro que eu comprei esse livro por conta do meu irmão. Meu irmão falou assim, nossa, eu queria ler um livro que falasse sobre oração. E aí, na minha biblioteca não tinha nada, né? Sobre esse tema. Aí eu fui e comprei. Aí depois eu fui e comprei um outro também, que depois eu mostro pra vocês. Não hoje, né? Mas em uma outra ocasião, tá bom? Se o objetivo da oração é uma conexão real e pessoal com Deus, então só aprenderemos a orar por meio da imersão na linguagem da Bíblia. Aqui podemos clamar a Deus o dia inteiro, desde que passemos tempo com sua palavra periodicamente. Sua oração deve estar firmemente conectada à leitura da palavra e nela fundamentada. Nesse casamento entre Bíblia e oração, esse casamento entre a Bíblia e a oração, âncora e a sua vida no Deus verdadeiro. Certo, gente? Olha só. Deixa eu ver aqui, ó, indo mais adiante. Fiz aqui umas anotações aqui, ó. Fiz muita coisa aqui, gente. Fiz muitas anotações aqui. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, ó. Teve um aqui que eu grifei tudo. Ó. Na verdade, ele está orando em seu próprio nome. Sem dúvida, o sujeito certamente entoava um obediente em nome de Jesus. Mas aqui era uma coisa particular do exemplo que ele deu. E aí, se eu ler assim, vocês não vão entender mais ou menos do que se trata, né? Tem que ler a parte toda ali, tá? A oração como conversa, meditando em sua palavra.
Aqui, ó, dissemos que quando respondemos a palavra de Deus com confiança, a oração se transforma em uma conversa com Deus. Muito se tem escrito sobre a hiperatividade da sociedade contemporânea e problema cultural de déficit, quer dizer, de atenção dela, que fazem da reflexão pausada e da meditação arte perdida. No entanto, se a oração deve ser uma genuína conversa com Deus, deve ser precedida pelo hábito de ouvir a voz de Deus por meio da meditação nas Escrituras, tá? Agora, já indo para o finzinho, a gente vê aqui já o apêndice, outros modelos de oração diária, certo? Umas orações aqui. E depois a bibliografia, se você quiser saber mais a respeito de livros voltados aí para a oração. Eu acho isso aqui maravilhoso, gente. E aqui tem aqui uns livros feitos aí pelo pelo Timothy Keller. Eu fiz um vídeo quase agora do R6 Pro. Tá certo, meus queridos? Tem essa coleção aqui, ó, que eu tô doidinha pra comprar também. Tá? Comentário bíblico. Eu amo comentário bíblico. E aí, futuramente, vou estar trazendo também pro canal. E esse daqui também, gente, ó. Esse aqui também, eu quero também comprar também o significado do casamento. Certo, meus queridos? Então, esse é mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu joinha. E é isso. E não se esqueça também que a gente tem um Instagram lá. Lá a gente posta livro quase todos os dias aí com dica de leitura. Tá certo, meus queridos? Deus abençoe a todos e tchau!